Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Hoje o nosso Chega Mais Perto é especial. Eu estou num lugar bastante bonito, estou aqui sentado num banquinho, embaixo de um pé de amora, como você pode ver aqui atrás, e aqui na frente um pé de limão. E também tem outras árvores frutíferas por aqui. Eu estava aqui meditando, orando e pensando e resolvi partilhar com você uma mensagem que está em Mateus capítulo 4, versículo número 1. Então pegue a sua Bíblia, abra o seu coração, chega mais perto e vamos hoje meditar aqui desse lugar tão especial. Diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Somente esse verso. Veja que esse texto diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele seria tentado. Outras versões usam a expressão da seguinte maneira: e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi ao deserto, ou levado ao deserto. Deixa eu relembrar com você algumas coisas que nós já falamos aqui no nosso canal. Todo ser humano é pecador, e todo ser humano passa por desertos espirituais, por desertos na caminhada cristã. Nós lembramos, por exemplo, de Moisés com o povo de Israel, saindo do Egito, caminhando pelo deserto em direção à terra prometida. Ali era um deserto literal, mas também um deserto espiritual. Nós podemos perceber que grandes homens e mulheres da Bíblia, do passado, enfrentaram um deserto espiritual, um deserto de solidão, um deserto de questionamentos, um deserto de dúvidas, um deserto em vários aspectos da vida. Todos eles foram vencedores. Sabe por quê? Porque a questão não é passar ou não pelo deserto, porque todos nós, em algum momento, passaremos. A questão é, estaremos com quem para atravessar esse deserto? Você viu que Jesus, após o batismo dele no Rio Jordão, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele ficaria em jejum 40 dias e depois seria tentado por Satanás. Seria um momento bastante especial na vida de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus foi ao deserto, levado e cheio do Espírito Santo. Esse é o segredo. Todos nós passaremos por desertos e talvez eu esteja falando com alguém agora que está passando nesse momento por um deserto terrível, por uma crise sem precedentes, por uma situação inexplicável, por um contexto que você não entende e não aceita. Saiba de uma coisa, o deserto virá para todos nós em algum momento. A questão é, quando chegar o seu deserto, quando você estiver passando pelo deserto, você não poderá estar sozinho, você não poderá estar sozinha, você precisa estar com o Espírito Santo no coração, com o Espírito Santo na sua vida. Veja que Jesus foi pelo Espírito de Deus, cheio do Espírito, dirigido pelo Espírito, ao deserto. Então Jesus foi vencedor, porque quando o diabo apareceu tentando-o, Jesus refutou, respondeu, usando a Bíblia e dizendo está escrito, e venceu, derrotou Satanás e o expulsou definitivamente. Assim, você e eu também podemos vencer os desertos da vida, mas é preciso estar cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Então, o segredo é comunhão, relacionamento íntimo com Deus pelo poder do Espírito Santo. Você vai, por exemplo, para Atos 1, verso 8, diz assim: mas recebereis sobre vós o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. E você será minha testemunha tanto em Jerusalém, como em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Claro, a gente só vai receber o poder do Espírito em nossa vida quando o Espírito Santo vier sobre o nosso coração. Então, como os discípulos buscaram o Espírito Santo, nós também devemos buscar todos os dias, clamar todos os dias e pedir que Deus derrame o Espírito Santo em nosso coração. Lá em Lucas 24, 49, diz assim: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, o poder do Espírito Santo. Então, meu amigo e minha amiga, o que você e eu precisamos é estar na presença de Deus, cheios do Espírito Santo, e aí sim, que venham os desertos, que venham as lutas, que venham as tentações, que venham os problemas. Pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, nós atravessaremos o deserto vencedores. Em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, nós seremos mais, muito mais que vencedores. Amém? Pensa nisso. Pensa em Mateus 4, verso 1. E saiba que o mesmo Cristo que venceu lá é o que vence aqui, é o que vence todos os dias. E se nós estivermos com Ele, nós seremos mais que vencedores por aquele que nos amou
e se entregou por nós. Eu pergunto, você deseja buscar o poder do Espírito Santo? Você deseja, nas suas orações, pedir o poder do Espírito Santo, estudar a Bíblia, orar e buscar o poder do Espírito Santo? Eu convido você a pedir o Espírito Santo todas as vezes que você for orar. E você vai ver a diferença. E Deus vai te dar a vitória que você precisa. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado pela mensagem de hoje. Abençoe essa minha amiga, esse meu amigo e ajuda-nos a sermos firmes na comunhão contigo. E derrama sobre nós o poder do Espírito Santo para sermos mais que vencedores. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande abraço para você e até amanhã no nosso próximo vídeo com a graça de Deus. Amém.